Monstros gigantes estão atacando a cidade. Esses monstros são chamados de Kaiju. E não, eu não estou falando do Godzilla. Os monstros gigantes estão destruindo tudo que vem pela frente. O governo então decide contra-atacar, criando então uma unidade especial, um esquadrão que é responsável por exterminar todos esses monstros. Em meio a toda essa zona e essa bagunça que a cidade está passando de caos e medo, nós temos um cara que já não é mais tão jovem assim, já é um tiozão, enfrentando um grande dilema. Ele quer fazer parte desse esquadrão para estar perto da garota que ele gosta. Entretanto, ele já tentou tantas vezes e não conseguiu, que agora só lhe resta a última tentativa. E no meio de tudo isso, acontece uma parada muito sinistra que o impulsiona a entrar no esquadrão e defender a cidade, ficando assim ao lado da sua amada. Eu tô falando do anime Kaiju número 8. Galera, Kaiju número 8 encerrou sua primeira temporada. O anime que estreou nessa temporada de primavera de 2024 foi um grande sucesso, assim como o mangá. Já era esperado que o anime se saísse muito bem, uma vez que o mangá foi excelente em questão de vendas, super popular lá na Ásia. Só que alguns pontos específicos deixaram a desejar, mas a gente vai falar sobre isso pouco a pouco no decorrer deste vídeo. O grande lance aqui, galera, é que é um anime excelente e a gente precisa falar sobre ele. Por isso, acho interessante a gente começar vendo a sinopse do anime para entender um pouco do que é que se passa, um pouco do que realmente a obra conta, somente nesse pequeno trecho de sinopse. Então se liga aí. O anime nos leva a conhecer Kafka Ribino, um homem de 30 anos de idade que já tentou de várias vezes entrar para a Força-Tarefa, a força que luta contra os kaijus, mas falhou várias vezes no exame, ficando assim longe da garota que ele gosta. É interessante porque o Kafka já tem 30 anos, então ele é a representação daquela galera que já tem uma idade um pouco mais avançada. Diferente dos shonens que nós estamos acostumados a assistir, aqui nós temos um tiozão tentando entrar ali na polícia, na força especial, para realizar o seu grande sonho. E é muito legal e é muito fácil também a gente entender as motivações e comprar a ideia do personagem, uma vez que grande parte do público de Kaiju número 8 já tem também aí uma idade um pouco mais avançada. Não é o meu caso. Só que seguindo a temática dos shonens que a gente já conhece, em um determinado dia um acidente acontece e o Kafka acaba se fundindo com um kaiju, absorvendo esse monstro e ganhando então as suas habilidades. Olha que loucura. O cara era, entre aspas, um fracassado, de repente ele ganha superpoderes e se torna muito, mas muito poderoso mesmo. Sem contar que fica muito legal. Só que aí, ele precisa esconder esse segredo, porque se ele revelar, ele não vai conseguir entrar no esquadrão, ele não vai conseguir ficar perto da garota que ele gosta, e é óbvio que ele vai ser eliminado, porque, bom, ele acabou de se tornar um kaiju. Não é mesmo? Olha, Kaiju número 8 não foge daquele estereótipo de protagonista fracassado que ganha superpoderes e aí fica super legal e aí consegue fazer coisas extraordinárias. Não, muito pelo contrário, tá? Ele segue ali, ele segue direitinho essa fórmula, só que ele consegue trazer um outro público para dentro do anime. Um outro público direciona os seus olhares para ele. Como eu já mencionei antes, pelo fato dele ser um cara mais velho, então ele é um pouco mais experiente, ele é um cara mais vivido, por assim dizer. Então, o anime faz isso muito bem e traz esse contraste. Uma vez que ele entra para essa força-tarefa, ele começa a lidar com pessoas mais jovens que ele. E aí ele começa a ser chamado de tiozão. E nós vemos que em diversos momentos realmente ele acaba revelando a idade dele. Até porque ele tem um buchinho, ele tem barba, os outros não. Ele é um cara já mais desenvolvido. Então é muito legal a gente ver como ele vai se relacionando com essa nova geração. Uma vez que ele não tem absolutamente nada de especial. E é aí que está o grande lance, porque o Kafka Ribino é um personagem muito carismático, e o fato dele ser carismático, ter uma idade a mais e tal, torna o anime muito bacana, porque nós temos boas cenas de ação, temos excelentes momentos de comédia e personagens extremamente cativantes. Aliás, falando em comédia, a comédia é um dos pontos altos dessa animação, porque ela sustenta muita falta que o anime tem. Diferente do mangá, que a gente está bem amparado, no anime a gente tem algumas falhas. E aí foi questão de direção mesmo, ou escolhas de direção que
tiraram muito daquilo que o anime poderia ser. Para vocês terem uma ideia, quando esse anime foi anunciado, muita gente nomeou ele como o novo One Punch Man, para vocês verem a força que o mangá tem. Entretanto, a animação não teve tanta força assim, não conseguiu ser tão grande quanto a obra original, mas a gente já chega nesse ponto. Ainda falando no Kafka, só que agora falando dele na sua versão Kaiju, meus amigos, é sensacional. É muito legal ver como ele expande, como ele se transforma, como ele fica forte, como muda a característica. Ficou muito bonito. A transformação do Kafka em Kaiju ficou muito bonito, ficou muito legal. Ele se transforma nos momentos certos, não é aquela coisa forçada, tem que acontecer pra gente ver. Não, tudo tem um porquê, o anime explica isso bem. Só que eu acredito que eles tiraram muito a mão e, cara, cenas de luta geralmente em shonen tem que ser algo muito memorável, principalmente na primeira temporada, que é para prender realmente o público. Nós temos sim cenas muito legais nesse shonen, tem cenas muito bacanas, só que os confrontos, além de terminar muito rápido, não são tão plásticos e bonitos quanto poderiam ser. Entenda, não estou dizendo que é feio, só estou dizendo que poderia ser algo muito mais memorável. As duas primeiras aparições do Kafka ainda assim conseguem ser bem bacanas. Só que depois se torna muito simples as lutas entre ele e tal. Uma ou outra luta contra um dos capitães que fica muito legal. Só que falta alguma coisa, sabe? Falta, eu acredito que um senso real de urgência. Aquele momento que você olha e fala, mano, se ele não se transformar, ferrou. E nós não temos isso. Nós acompanhamos o Kafka se transformando, lutando, mostrando seu poder. Algumas pessoas vão descobrindo. É muito cômico como as coisas acontecem, só que falta um pouco mais de perigo, um pouco mais de urgência, senso de urgência real. Aquele momento que você assiste e fala, caramba, vai acabar o mundo se ele não fizer isso. Vão destruir essa cidade se eles não fizerem isso, tá? Eu acho que faltou esse senso e um pouco de mais coreografia, uma luta mais plástica, mais bonita de ser assistida. Um exemplo disso é Fire Force. Fire Force tem lutas excelentes, excelentes jogadas de câmeras, excelentes golpes, técnicas, o fogo, o poder dos personagens fica muito bonito. E isso eu senti um pouco de falta aqui em Kaiju número 8, mas não é nada que vai estragar a sua experiência, tá bom? É só um desabafo meu com relação às lutas que eu esperava que fossem ser mais bem animadas. Mas seguindo adiante, porque a gente não pode ficar só preso em um tópico, não é mesmo? Uma outra coisa que eu observei aqui é que mesmo a gente conseguindo se identificar com o Kafka, entendendo suas motivações, ele não conseguiu se tornar um protagonista tão grande quanto, por exemplo, o Denji de Chainsaw Man. Chainsaw Man chegou e foi um fenômeno. E Kaiju número 8 eu esperava que fosse ter esse mesmo impacto, esse mesmo sucesso. Infelizmente não teve. Por algum motivo, o anime destoou um pouco do sucesso que teve o mangá. Eu gostei da abertura, achei muito interessante, só que eu achei que ficou muito diferente a proposta da abertura para o anime em si. Nós temos uma animação em 2D, com aquela abertura toda em 3D, um negócio muito louco, parecendo um live action, com pessoas, com coisa real, que você ficava olhando aquilo e aquela química toda, aquilo e... Por que, cara? Podiam ter feito uma opening com cenas de luta do anime, com coisas explodindo, um puta de uma animação legal, tipo Black Clover. As openings de Black Clover são todas sensacionais. Por que não fizeram isso? Por que perderam essa oportunidade de deixar algo épico, ainda mais épico? Gente, nós estamos falando de humanos lutando contra kaijus, contra monstros gigantes. Então, por que vocês perderam essa oportunidade? E aí, é lógico que fazendo isso, o anime não teve tanto impacto. Também é um outro ponto negativo que eu achei em Kaiju número 8. Eu queria muito dizer que esse anime foi 100%. Agora, esquecendo um pouco aí toda essa crítica que eu já desabafei, tirei esse peso das minhas costas, não só de Kafka Ribino vive Kaiju número 8, tá? Nós temos personagens excelentes, o núcleo de personagens é muito carismático e é difícil você escolher um que você diga, esse aqui é mais legal que esse.
Cada um tem suas características únicas, cada um tem seu jeito único e isso torna a obra muito rica. A começar pelo líder do esquadrão que nosso protagonista pertence, o Reino Ishikawa. Cara, é um maluco que começa sem sal e ele vai evoluindo, vai progredindo. É tanto que um dos momentos mais legais dessa primeira temporada foi a luta entre o Kaiju número 8 e ele. Foi um negócio sensacional, absurdo. Foi muito legal, muito bacana aquilo. Só que, mais uma vez, eu repito, poderia ter sido muito mais épico. Mas ainda assim foi muito legal. E ele coordenando ali toda a galera, a gente vê que ele é um cara mais na dele, mas na hora do confronto o maluco se transforma e fica sensacional. Então, fazendo uma breve recapitulação aqui, nós temos personagens interessantes, uma história muito legal, monstros que chamam bastante atenção, os traços são muito legais, são bonitinhos. Lógico, o traço da animação fica um pouco diferente do traço do mangá. E tá tudo bem, isso aí a gente releva, não tem problema. Só aquelas questões mesmo de animação durante as batalhas que eu acho que poderiam ser melhores. Mas vamos lá, tem uma boa trilha sonora, eu gostei da trilha sonora. A opening poderia ser diferente. O nosso protagonista é extremamente carismático, gosto demais dele. Tem personagens muito legais nessa obra. Então assim, no geral, Kaiju número 8 valeu a pena? Com certeza. E eu acredito que essa segunda temporada vai ser ainda melhor, uma vez que a primeira terminou com momentos incríveis, momentos de tirar o fôlego, como nós podemos ver ali no momento em que o nosso protagonista perdeu o controle da fera que habita dentro dele. Então assim, muito legal, muito bacana, eu acho que super vale a pena para vocês conhecerem Kaiju número 8. É um anime bem curtinho, a primeira temporada é curtinha, se não me engano tem 12 episódios, então você mata em um dia. É muito fácil de ser assistido e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Agora, se vocês querem uma experiência completa, mais emocionante, aí vai pro mangá. Vai pro mangá que é sucesso. Mas se você quer algo mais soft e dar umas boas risadas, vai pro anime que também é sucesso do mesmo jeito. Então, no mais, Kaiju número 8 atendeu ali as minhas expectativas, nem mais nem menos, ele chegou ali na média. Não foi um anime que veio para marcar de vez a temporada, mas marcou ali, conseguiu atingir o seu público e garanto que na segunda temporada ele vem ainda muito mais forte e melhor pra gente. Então, super indico o Kaiju número 8, espero que vocês tenham assistido, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, embora alguns pontos negativos, mas quem é que não tem defeitos, não é mesmo? Não dá pra gente exigir que seja 100% o tempo todo. Mas, gente, uma vez mais, muito obrigado pela companhia de todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido o anime, espero que você não assistiu, vá assistir. E é isso, uma vez mais, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, e cuidado com os kaijus.